Namastê, leoninos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua leitura para outubro de 2022. Eu tenho feito leituras intuitivas aqui no canal, eu vou seguir nessa pegada. Nesse mês a gente vai usar esses decks aqui, o Shadowscapes e como carta de conselho no final, o Oráculo do Rumi, tá? Eu vou seguir um determinado fluxo, quando a leitura acabar, eu vou tirar a carta de conselho, tá? Então, vamos. Outubro para Leão. Nove de copas. Não, perdão, esse aqui é o 10 de copas, que é parecido com 9. O Ás de ouros. O 4 de espadas. E o 9 de ouros. Aqui tem alguns recados assim bem objetivos, bem literais até, eu diria, tá? Vocês precisam fazer investimentos na sua felicidade. Investimento não é só aquilo que você faz para ter mais dinheiro ou para fazer o dinheiro trabalhar por você. Você também investe em outras coisas. Você investe em si mesmo, né? Então aqui é um recado muito claro para você investir na sua felicidade. Essa felicidade, ela inclui sim parcerias amorosas, tá? Se você não está num relacionamento amoroso agora e acha que não vai estar tão cedo, não é porque pode estar tendo alguma dificuldade para conhecer alguma pessoa interessante, não é isso. Se você está numa vibe de eu não quero saber de ninguém, não quero saber de relacionamentos, isso não leva a lugar nenhum. Se você está nessa vibe, trata de sair. Porque a sua felicidade inclui sim uma parceria amorosa, tá? Leve o tempo que levar para que ela se manifeste. Na verdade, ela já está em processo de manifestação. Se ela não estiver na sua vida já, né? Se não fizer parte da sua vida hoje, está em processo de manifestação. E você precisa aguardar o tempo divino, né? Também existe aqui, e isso faz parte do investimento na sua felicidade, uma necessidade de descansar um pouco mais, você observar o que o seu corpo físico quer, o que ele está precisando, né? Se ele está precisando de um determinado alimento, se ele está precisando de mais água, se ele está precisando de um tipo específico de exercício, se você está precisando ter um sono mais regular, né? Se você está precisando relaxar, tirar férias, ou pelo menos tirar uma folga, você precisa se dar mais tempo. E nessa de se dar mais tempo, o que você vai fazer com esse tempo que sobra, né? Você vai exercitar talentos que você não tem exercitado e que não necessariamente tem alguma coisa a ver com a sua carreira, com trabalho, dinheiro, com alguma busca material, tá? Pode ter a ver, mas não necessariamente. Aqui para mim, quanto menos útil for a atividade que você gosta de fazer, melhor. O que eu tô chamando de útil, né? As pessoas, elas ficam muito preocupadas com essa coisa. Isso aqui vai me dar dinheiro, isso aqui vai pagar minhas contas, e aí elas acabam fazendo as escolhas só pensando nisso. Mas tem uma hora que o espírito cobra, o seu espírito, né? O espírito cobra essa felicidade maior,
que não está só nas coisas materiais que você pode adquirir. Não está em status, não está no condomínio que você vive, se você vive num condomínio, é só um exemplo. Existe um tipo de felicidade que está nas coisas simples, e aqui existe uma chamada para você reencontrar coisas simples. E para alguns de vocês, essa simplicidade ela vai estar em alguma atividade criativa. Aqui, eu não sei se vocês repararam, esse 9 de ouros do Shadowscapes tem essa mulher tocando piano, tá? Então aqui tem um aceno para aqueles que têm a música, né, como um talento, tá? Tô falando aqui para uma parte de vocês. Aqui não é o caso de gostar de música, tá? É você fazer música, é você cantar, você compor, você tocar um instrumento, é nesse sentido, tá? Mas podemos aqui estender isso, né? Ampliar esse entendimento. Aqui é você exercendo a sua criatividade. Você fazendo algo, como eu falei, né? Que não necessariamente é útil, tá? Vamos continuar. É o 4 de ouros. Eremita. As de espadas. E 7 de espadas. Tudo isso que eu acabei de falar não vai vir fácil. Não é porque existe algum tipo de impedimento. É porque, na verdade, você vai resistir a essa busca pela felicidade dentro da simplicidade e viver a partir desses princípios. Você entra em contato com isso através de momentos de introspecção. Então, até essa proposta aqui de descansar inclui esses momentos de introspecção, tá? Porque você está precisando rever um pouco os seus conceitos. Você tem agido de uma forma como se você estivesse se defendendo das outras pessoas, como se as outras pessoas elas fossem uma ameaça aos seus maiores objetivos, tá? É como se você estivesse sempre à espera de que alguém fosse te trair. Eu tô falando aqui traição num sentido mais amplo, tá? Não num sentido sexual. Tô falando aqui de traição de confiança, né? É como se alguém ou a própria vida, né, fosse puxar o teu tapete. Você tem vivido a partir dessa perspectiva, né? E não tá legal. É como eu gosto de brincar, não tá ornando, não tá ornando, não está fazendo bem. Você precisa voltar para um lugar de mais leveza e de confiança nas outras pessoas, tá? Essa desconfiança, ela pode derivar de algum relacionamento afetivo, sim, e que não necessariamente é um relacionamento de hoje, pode ser um relacionamento do passado, né? É como se alguém tivesse plantado essa semente de desconfiança em você, tá?
Enquanto você não aceitar isso, e enquanto você, de alguma maneira, ainda, mesmo que inconscientemente, culpar essa pessoa por essa semente que foi plantada, você não sai do lugar. E você não encontra essa felicidade na simplicidade. Fica um negócio assim bem difícil, fica parecendo que é um sonho inalcançável, né? E na real aqui pra mim não tem nada de inalcançável, mas como eu falei, você vai enfrentar dificuldades, mas essas dificuldades elas são internas, elas não são externas. Eu vou pegar essas duas, tá? Que queriam sair. Aqui o 6 de espadas e essa, a roda da fortuna. Você tem como superar tudo isso, tá? Essas duas cartas, elas estão só confirmando tudo que eu acabei de falar. Você tem como não responder a esses mecanismos de auto-boicote. Você tem como viver uma vida plena. O As de Paus. O 5 de Paus. O 7 de Paus. Essas cartas aqui de Paus, elas me falam que, na verdade, confirmam também, né? É uma chama que existe dentro de você, que simboliza essa felicidade, o 10 de copas, que simboliza esse seu caminho, a felicidade, o encontro com uma vida plena, e que não acontece porque existem conflitos internos que precisam ser sanados. E isso inclui você não só perceber intelectualmente, mas você sentir que você precisa encontrar aqui na materialidade uma pacificação do seu espírito, que não está em bens materiais, mas também não está em filosofias, religiões, na espiritualidade um pouco mais aberta, vamos dizer, porque tem muitas pessoas que têm vivido a sua espiritualidade de um jeito diferente, de um jeito particular. É como se as respostas elas estivessem no caminho do meio. Você tem que trazer os anseios do seu espírito para a materialidade. É como se você estivesse fazendo o mundo das ideias descer aqui para a fisicalidade. Mas isso não tem a ver com trabalho, isso não tem a ver com status, isso não tem a ver com a sua rede de contatos, não tem nada a ver com a situação atual em que você se encontra, tem a ver com você. É um lugar de permissão, né? É um lugar de permissão. E que ele pode, sim, né, estar manifesto. Ele já está nesse processo, tá? Já está nesse processo. Essa leitura que eu estou fazendo para vocês, ela é um pouco parecida, em alguns aspectos, com a leitura que eu fiz para Áries. Elemento, né? O mesmo elemento.
E também parecida com a leitura anterior, do mês anterior que eu fiz para Áries. Se você sentir de assistir, assista essas duas leituras de Áries para outubro e para setembro, tá? Embora eu tenha, melhor dizendo, eu ainda esteja fazendo essas marcações de meses, essas leituras intuitivas, elas transcendem os meses. Na verdade, o que a gente está recebendo aqui é aquilo que está disponível para os signos naquele período, né? Naquele agora. E talvez até em algum momento eu deixe de colocar essa marcação de mês. Tá deixando de fazer sentido para mim. É mais uma forma de eu ter uma periodicidade só. Porque eu tô vendo que elas são, né, elas estão se tornando cada vez mais elásticas. Então é aquilo que um determinado grupo de pessoas está precisando ouvir num certo momento. E que aí se você encontra num outro momento, qual é o problema? Né? A gente vive no eterno agora. Eu vou refletir sobre isso, né? É porque para mim tá muito claro que esse seu 10 de copas, que inclui uma parceria afetiva, mas não é só isso, pensa assim, que é um estilo de vida, tá? É a vida como você quer viver, bem detalhadamente. Os seus grandes sonhos, né? Tudo isso já está acessível para você, já está em processo de manifestação, mas você precisa de tempo. O tempo, ele vai atuar em seu favor. Enquanto tudo não se realiza, não é que você vai ficar parado esperando. Você vai fazer as coisas que você tem que fazer, mas tem uma chamada aqui para você viver a vida de um jeito mais leve, com mais criatividade, com espaço para o corpo físico e para o descanso, né? Agora, o mais especial de tudo, né? A aceitação de que essa desconfiança, ela tem que ir embora. É como se você tivesse também uma certa desconfiança assim, de que alguém vai roubar os seus sonhos, que alguém vai tirar de você, tá? E isso simplesmente não é possível. Não é possível. Você precisa encontrar um lugar dentro de você no qual você consegue fazer esses mundos coexistirem. Quais mundos? O mundo físico, material, do nosso cotidiano, das coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, e o mundo espiritual, o mundo das ideias, das filosofias, das crenças, daquilo que a gente sonha, que a gente projeta, né? Esses mundos, eles têm que conviver. E eles vão conviver a partir de um lugar criativo e não a partir de um excesso de racionalidade e de você pensar nas coisas de um jeito assim muito estruturado. Como se você tivesse um passo a passo, aí seria a parte virgem do seu mapa, falando mais alto, né? No caso de quem é ascendente leão, seria a casa 2. Ali, né, a necessidade de sobrevivência, de dinheiro, né, de se estabelecer, e para isso você tendo passos a serem cumpridos, né? O que eu tô vendo aqui não tá vindo desse lugar. Não é que você não possa ter uma rotina organizada. A organização muitas vezes ela liberta ao invés de prender. Não é essa a questão, mas é porque você está colocando algumas condições para as coisas acontecerem. E essas condições, elas incluem comportamentos das pessoas. E aí muitas vezes você está fechando o seu coração
para pessoas em geral, não só para relação de casal, não, para qualquer tipo de relação. Você está fechando o coração para as pessoas, porque tem essa sensação de que alguém pode tirar algo de você, e que aí talvez seja melhor você estar sozinho e você fazer as coisas sozinho, sem dar muita satisfação a ninguém, né? Só que aqui você precisa virar uma chave. A introspecção, ela vai sim te levar para algum lugar, mas ela vai te levar para um lugar de mais permissão. E é um lugar natural, é um lugar que quando você sentir que você está nele, vai ter lógica, vai fazer sentido. É como se fosse um reencontro com você mesmo. Agora tem uma questão. Minha galera aqui, o meu ponto, eles estão me falando que assim, não são todos vocês que vão entender isso que eu estou dizendo. Tem um tempo para vocês perceberem isso, que não é imediato. Vocês só vão passar a perceber quando vocês se permitirem descansar mais e estar mais no corpo físico. Aí vocês vão começar a entender. Sentir essa vontade de estar na natureza, de viver uma vida mais leve, mais criativa, um pouco diferente das expectativas das outras pessoas, das expectativas sociais, de ideias que você possa ter comprado, né? E aí você vive segundo essas ideias, tá? Aqui também tem uma outra questão que envolve isso. Aqui para mim é como se essas ideias que você comprou, elas é que fossem enganosas, sabe? Meio que elas que estão atrapalhando um pouco também o processo. Eu vou fechar por aqui, tá? Eu vou fechar por aqui. Porque se eu for destrinchar mais ainda, vocês vão entender menos ainda o que estão me falando. Então a gente vai para a carta de conselho aqui do Rumi. Esse deck do Rumi, maravilhoso, super poético, né? E aí eu tô me permitindo uma certa licença poética usando ele. A gente vai tirar a carta, eu vou ler o poema que está conectado à carta e dar a minha interpretação, né? Eu não vou ficar muito presa às interpretações que estão aqui no livro do deck, né? É bonita essa carta aqui. Faz todo sentido para mim. O impossível feito possível. Muito bacana. Número 9. Número 9 é interessante porque número 9 é um número de encerramento de ciclos. É bem como vocês estão. O impossível feito possível. O amor faz o mar ferver e transforma montanhas em pedras. O amor cria aberturas infinitas no céu escuro e estremece a terra com sua magnitude. Esse impossível feito possível, ele resume o tamanho dos seus sonhos.
Você acha que o seu 10 de copas ele é impossível, só que ele não é. Ele é possível. E ele está se tornando possível. E, em particular, você acha que esse impossível ele está conectado ao amor, né? Ao amor de par, né? Ao amor sexual afetivo, né? Só que não tem nada disso. Então, essa carta ela está mostrando para vocês, explicando para vocês que o que vocês desejam é real, já é. Está me chamando a atenção essa carta que está aqui no fundo. A luz que dissolve. Bonita, né? Mas eu não vou interpretar não, tá? Vamos ficar só com esse aqui. O impossível feito possível, tá? É bárbara essa carta. Acredito que conforme vocês vão se desfazendo dessas ideias que vocês compraram, isso aqui que a gente está falando vai ficar mais claro, tá? Então, vou ficar por aqui. Obrigada a quem ficaram até o final. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.